e amém. Amém. Quantos aqui conhecem a história de Mefibosete? Levante a mão. Renata, poucos. Hã? Você conhece? Conhece? Ali e o Sérgio, eles eram no culto da manhã, eles só aqui, ó, conheci hoje. Conhece? Muito bem conhecido, né? De manhã também foi bem assim, eu perguntei quem conhecia, eu acho que 2 pessoas só, né, seu nome, 1 ou 2 pessoas só, levantaram a mão. E nós temos muito para aprender com esse personagem da Bíblia, na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel 9, de 1 a 13. Lu, naquela linguagem que eu gostei de manhã. Por favor, acho que era AR, né? RA. É revista atualizada, não atualizada em revista. Nós vamos ler o capítulo todinho, mas fique tranquilo que são apenas 13 versículos. Vou ler aqui para não ficar de costas para vocês. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Parece um trava-línguas, né, gente? Mas é Bíblia. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado... Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu senhor, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moraram em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Para que você consiga entender um pouquinho, pode colocá-lo lá no 1, que daí a gente vai de novo, igual eu fiz de manhã. Para que você possa entender um pouquinho do contexto dessa história, que você venha entender aquilo que eu vou ministrar agora. Eu quero te explicar um pouquinho o que vem antes disso. Quantos aqui sabem que Saul foi rei antes de Davi? Que Saul perseguia Davi.
Então, dentro dessa história, Jonatas era filho de Saul. E a Bíblia fala que Jonatas e Davi, eles eram tão amigos que a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi. Sabe aquela amizade que é para sempre? Aquele laço mesmo, né? Era um laço de alma mesmo, né? de amizade, aquela aliança. E em determinado momento, Jonatas e Davi, eles fazem uma aliança, e Davi promete para Jonatas, falou, independente do que acontecer com a sua família, eu faço uma aliança de sempre cuidar daqueles que são seus descendentes, daqueles que são da sua família. E aqui, depois da morte de Saul, mais ou menos de 15 a 20 anos, estava tudo muito tranquilo. E Davi se lembrou de Jonatas. E Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele pede para chamar alguém. E pergunta, tem alguém ainda da família de Saul que está vivo? Por quê? Está vivo. Por que essa pergunta? Porque quando um rei era morto, automaticamente aqueles guerreiros, aqueles soldados que tinham matado aquele rei, eles iam atrás de todos os familiares e matavam todos, não deixava ninguém, para que ninguém viesse a tomar o lugar daquele rei, porque eles não queriam mais que aquela descendência reinasse sobre aquela terra. Então, por isso que Davi pergunta se tem ainda alguém vivo. Então, eu quero que você entenda um pouquinho de como foi a história de Mefibosete. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 4:4. Então, por conta do costume, né, de matar os membros da dinastia anterior, foi assim que os membros da família de Saul fugiram quando souberam que Davi seria o novo rei. Então, olha só, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, entenda aqui, Mefibosete, ele tinha aqui a idade de 5 anos. E na mesma noite ele perdeu o avô, perdeu o pai. Mas a história dele não para por aí. Então a sua ama, a babá de Mefibosete, o tomou e fugiu. Ela quis proteger o filho do príncipe, né, de Jonatas, o neto do rei. Pegou aquela criança de 5 anos e fugiu. Só que sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Ficou aleijado dos 2 pés. E aqui fala, o seu nome era Mefibosete. Mefibosete, o significado do nome é da boca da vergonha. Então nós vemos aqui que Mefibosete foi uma criança que cresceu com uma ferida muito grande de humilhação. Desde o nome até o dia em que ele se encontra com o rei Davi. Além dele ter que fugir, passar pela humilhação de fugir, de não ser mais príncipe, ele ainda acontece um acidente, a ama, na tentativa de ajudá-lo, ela tropeça, ela cai e ele fica aleijado dos 2 pés. Todos aqui sabem que naquela época, quem tinha alguma enfermidade, aleijado, não valia nada. Então esse menino, ele perde pai, ele perde vô, ele perde num lugar maravilhoso, num palácio, e ele vai morar em Lodebar. Lodebar era um lugar árido, um lugar deserto, um lugar sem vida, um lugar estéril, um lugar seco. E nessa história, Davi representa Deus. Mefibosete representa você e eu. Fala assim, nessa história, eu sou Mefibosete. Mefibosete, por conta de um tombo, porque ele caiu, ele se tornou aleijado.
E nem foi culpa dele, mas também foi culpa da ama. Quantas vezes na nossa vida nós levamos tombos, nós caímos e nos tornamos aleijados. Eu estou falando aqui da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Muitas vezes nós nos encontramos como Mefibosete, fugindo, sendo chamados ainda pela consequência do tombo. Quantos aqui já receberam algum rótulo que não foi bênção na sua vida? Obrigada, tá? Só eu e a Thaís. Ah, que bom. Eu era lotada de rótulos. Lotada. Pode ver que quando vão falar de Mefibosete, não falam do nome. Era o rapaz manco. Era o rapaz aleijado de ambos os pés. Então, Mefibosete, ele é o retrato do homem ferido em fuga, do homem caído no seu pecado. Só que nós vemos aqui no capítulo 1 que Davi, ele se lembra de Jonatas. E então ele se recorda da sua aliança. E essa aliança está escrita lá em 1 Samuel 20, 14 a 16. Eu não vou ler por conta do tempo, mas você anota e lê depois, tá? E ele decide o quê? Que ele vai ser bondoso com toda a descendência de Jonatas. E lá no versículo 2, não, é no 1 mesmo, Lu. Ele diz, resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Quando Davi ele faz essa pergunta, ele não pergunta se há alguém merecedor. Há alguém que tenha feito algo para merecer que eu use de bondade? Ele não faz essa pergunta, ele só pergunta, há alguém? E essa pergunta de Davi representa Deus nas nossas vidas, porque essa pergunta ela representa a graça de Deus. Nós não temos a graça é favor imerecido. Nós não merecemos a bondade de Deus, mas a bondade do Senhor nos acompanha. Tua bondade me seguirá, me seguirá. A gente canta isso. Então essa pergunta ela representa a graça. E Ziba, o nome Ziba significa aproveitador. Ziba era um funcionário de Saul, que então ele tomou posse de todas as terras que era de Saul, e ele vivia ali com seus, acho que eram 20 filhos, né, se eu não me engano, que a gente acabou de ler. E com os seus servos, isso sem contar as esposas, né? Que não fala, a mulher não era contada, e as filhas. Então ele vivia e ele estava ali usufruindo de algo que não era dele. Ele estava usufruindo de algo que era de Mefibosete. E nós vemos nessa história que Ziba, ele sabia que Mefibosete existia. E isso me faz pensar o seguinte, quantas vezes nas nossas vidas existem pessoas tomando posse de lugares que eram para ser nossos. Pessoas se aproveitando, porque nós não vamos atrás, porque nós temos medo, porque nós estamos lá presos nos rótulos que nós recebemos. E quando Davi, ele pergunta para Ziba, Ziba não fala o nome de Mefibosete, ele fala assim, rei, tem um lá, um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Ele praticamente estava falando assim para Davi, nem se preocupe com esse não, ó, não vale a pena. Só que Davi, ele está nem aí para o que Ziba falou, ele só fala assim, ó, manda buscá-lo. Davi não perguntou se ele tinha as 2 pernas, se ele tinha os 2 pés, se ele merecia, se ele não merecia, se ele era cabeludo, se ele era calvo, se ele tinha tatuagem, se ele não tinha, se ele tinha o cabelo verde, se ele tinha o cabelo preto, se ele usava calça, se ele usava saia, não perguntou. Ele falou, ó, manda buscar. E quando manda buscar, Lu, você vai vendo aí a história e vai passando para mim, tá? Porque eu vou falando aqui.
E quando Davi manda trazê-lo, né, antes, Ziba fala, tá lá em Lodebar, tá lá naquele lugar esquecido, é um aleijado num lugar esquecido. E ainda, eu vou sempre trazer para nós, tá? Sempre fazer essa conexão. E ainda que nós estejamos num lugar esquecido, a graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos busca. Porque é a graça de Deus que nos alcança. Não somos nós que alcançamos a graça de Deus. Se em algum momento na sua vida você pensou assim, porque eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui na igreja, e eu, quero te dizer que não foi nada disso. A palavra de Deus fala que com laços de amor e benignidade nós somos atraídos à presença do Senhor. A graça te alcançou. Existia alguém orando por você. E essa oração por você, essa oração que você faz por alguém, é uma aliança feita no altar. E é uma aliança feita com ninguém mais, ninguém menos do que Deus, que é o Todo-Poderoso. E essa aliança, essa oração vai alcançar a vida dessa pessoa por quem você está orando. Porque essa aliança em oração alcançou você. Você, cadê os visitantes daqui? Fora alguém da sua família que estava orando por você, nós oramos por você. Você é a resposta das nossas orações. Nós temos orado para que o Senhor envie você, exatamente você, para este lugar. Para que nós possamos ser a sua família espiritual. Para que nós possamos caminhar juntos. Para que nós possamos chorar juntos. Para que nós possamos nos alegrar juntos. Para que nós possamos dançar juntos. E para que nós possamos crescer em Deus juntos. É uma aliança. É a graça que te alcança. Se até hoje você está tentando merecer a graça de Deus, você está perdendo tempo. Porque você não vai conseguir. Nós não vamos. É favor imerecido. A palavra de Deus fala assim, a todos quantos o recebeu Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. O que te faz filho é você ter um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a abandonar a sua vida de pecado e a falar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. A tua graça me alcançou, a tua graça me envolveu. É a morte de Jesus na cruz que nos faz filhos. Então, ao recebermos, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos filhos. E é isso. Hoje eu vi uma frase que a pessoa falava assim, num desses stories de WhatsApp, não, de Instagram. A pessoa fala assim que a graça é de graça, mas a graça custou tudo de Jesus. Não foi de graça. Alguém pagou o preço por você. Alguém pegou lá o seu rótulo de, sei lá, de ex-traficante, ex-adúltero, ex-prostituta, fala aí os ex da vida. Não de você, de alguém. Ex-alcoólatra. Ex-amante, ex-suicídio, que tentou suicídio, ex-fumante. Ele pega esses rótulos e ele lava você, com o sangue de Jesus Cristo. Ele não olha o rótulo. Quando Deus olha para você, Ele não vê o rótulo. Ele não vê o seu pecado, Ele não vê a sua queda, se você se arrependeu, amém? Pecado confessado é pecado, fala aí, gente, perdoado, e pecado perdoado é lançado no mar do esquecimento. Se você perdoou, não, se você perdoou também, né, quem te ofendeu, mas se você confessou o seu pecado, se arrependeu, o sangue de Jesus te lavou, e quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo na sua vida. Ele não vê os seus rótulos, Ele não vê o seu passado, Ele não vê a sua queda. E quando mandam trazer Mefibosete chega.
ele chega na presença do rei Davi. E ele se prostra. Ele estava com medo do que poderia acontecer na vida dele. Mefibosete foi um homem marcado pela humilhação, marcado pela vergonha, marcado pelo rótulo. Então ele já chega diante do rei, já se preparando ali para ser humilhado, para ser envergonhado. E olha só, prostrando-se o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Chamou pelo nome. Ele não chamou pelo rótulo. Deus, ele nos chama pelo nome. Ele não falou assim: você que é o filho do Jonatas, aleijado de ambos os pés, que caiu. Não, ele fala: Mefibosete. E disse-lhe: eis aqui teu servo, Sétilo. Então lhe disse Davi: não temas. Quando nós vamos nos achegar da presença de Deus, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de Deus. Temor é diferente de tremor. Temor é reverência, você saber quem Deus é. Mas aqui o não temas é quando a gente chega, quantos aqui já tiveram a imagem de Deus, um senhor barbudo sentado no trono, apontando o dedo para você e falando seu pecado? E olha que eu nasci num lar cristão. Ai, gente, vocês são crentes demais, né? Capaz, que só nós. Levanta a mão, vai. Por favor, só nós. Amém. Me perdoa, Senhor, já perdoou. Muitas vezes eu tinha essa visão. Né? O evangelho que eu aprendi desde pequenininha é que eu ia para o inferno se eu fizesse alguma coisa de errado. Então, para mim, não, que não é verdade. Se eu não me arrepender. Né? Mas para mim, Deus era esse carrasco, apontando o dedo. Eu me lembro quando eu estava na terceira série, devia ter 8 anos de idade, né, gente? Terceira série, eu falava assim para minha amiga. Depois de muitos anos, ela se converteu e me ligou avisando que tinha se convertido. Mas assim, a gente já estava até casado já. Mas a sementinha deu certo. Falava assim para ela: Karina, você tem que se converter, porque senão você vai para o inferno. Olha o terrorismo que eu fazia, gente, com a criança. Porque era o que eu aprendia. E quando ela se converteu, ela me ligou para falar: Gra, você foi a primeira pessoa que mandou uma sementinha para o meu coração. Pai, amém, né? Deus conhecia a inocência e a ingenuidade no meu coração. E aqui, então, Davi, que simboliza Deus na nossa vida, fala: não temas. E é tão lindo a gente pensar, né, recordar, e se você não sabe, você vai saber agora, que na palavra de Deus, na Bíblia, tem 166 não temas. Quem sabia disso? Vocês não sabiam? Ou vocês não estão levantando a mão? Vocês colaboram comigo, hein? Quem sabia? Levanta a mão. Que legal! Pois é, gente, 160... Falei errado. Que bom, é por isso que vocês não levantaram a mão. Vou falar direito. Tem 366. Vocês que levantaram a mão não prestaram atenção. Quem sabia que tem 366 não temas na Bíblia? Vem no culto, gente, de manhã e da noite, vocês ficam sabendo de tudo. 366 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Aí Deus, ele é tão detalhista, que ele falou assim: vai ter aquele que no ano bissexto vai falar assim: hoje eu posso temer. Porque é um dia a mais no ano. Então, o que Deus fez? Ele deixou até o não temas para o ano bissexto. Então, todos os dias, Deus tem uma palavra para você: não temas. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu não vou temer. Amém. Então, Davi, ele fala isso para Mefibosete: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás
pão sempre à minha mesa. Davi aqui, ele não ministra medo, mas ele ministra graça. Davi, ele não queria humilhar Mefibosete, mas ele queria exaltar. E ele fala, eu vou te restituir. Mefibosete, o seu lugar não é numa terra árida, escondido, mas o seu lugar é sentado na mesa do rei, à mesa do rei. O seu lugar é lugar de herdeiro, você é príncipe. E Deus tem para você, e Deus tem para mim lugar à mesa dele. Deus, ele não quer você comendo em frente à televisão. Nem de modo figurativo, nem no seu dia a dia, ok? Deus, ele quer você sentado à mesa com ele. Eu fiz aqui de manhã, vou fazer de novo. Cadê? Eu preciso de 3 pessoas, 4. Não vou pedir para... Isso, pode. Aqui com a Rê, vem cá, Rê. Com a cadeira. Deixa eu ficar de frente. Isso, pode vir, perfeito, né, gente? O Sérgio está aqui representando Mefibosete. Pode sentar aqui. Isso, senta aí. Ai, gente, eu quase caí de novo, meu Deus. Senta. Imagina que aqui tem uma mesa. Tinha que estar lá em cima, né, gente? É. Mas imagina, qualquer coisa fica em pé aí onde você está. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de relacionamento, de estreitar relacionamento. Mesa é lugar de intimidade. Eu fiz de manhã, eu vou fazer aqui de novo. Vou dar uma aula grátis de etiqueta para vocês. A forma correta de você comer, aqui está a mesa, o garfo vem na sua boca. Se você está fazendo isso aqui, ó, para comer, você está comendo errado. Tá? Postura ereta, garfinho, vem na boca. Sabe por quê? Porque é lugar de você olhar nos olhos. É lugar de você conhecer o outro. Estreitar relacionamento. Se você come aqui, ó, come rápido, não tem relacionamento, você não sabe nem o que está acontecendo em sua volta. A mesa não é um lugar só para você comer. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de relacionamento. De estreitar relacionamento. É por isso, obrigada, é por isso que nós não chamamos qualquer pessoa para ir na nossa casa. Quem aqui chama? Qualquer pessoa para ir comer à sua mesa, junto com você, a refeição de domingo. Que bom, porque nós não temos, nós precisamos selecionar, porque mesa é um lugar onde eu escolho quem vai estar na minha intimidade, quem vai ter relacionamento comigo. E o que Davi fala aqui, para Mefibosete, é exatamente isso. Fala, olha, eu vou te restituir as terras. Mas o mais importante que eu estou fazendo para você não são as terras, não são as bênçãos que eu estou te dando. Deus pode te dar, Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Pode dar além. Ele usa de bondade conosco. Mas o mais importante é que você sente à mesa com Ele. E você vai observar, não sei se são 3, acho que são 4 vezes. Aqui do versículo 7 até o versículo 13, 4 vezes. Davi falando para Mefibosete, para sempre você comerá comigo à mesa. A partir de agora, você comerá para sempre comigo à mesa como herdeiro. O nosso lugar é a mesa com o nosso Pai, com Deus, como herdeiros.
tendo relacionamento, olhando nos olhos, conhecendo. O nosso lugar não é em Lodebar, num lugar distante, num lugar seco, num lugar escondido. Ei, o Senhor não te esqueceu, por isso você está aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque a graça dele te alcançou, foi a graça dele que te trouxe até aqui. Talvez você que está aqui nos visitando, você nem queria vir, alguém insistiu com você. Vi uns cutucãozinhos já. Meu olhinho é rápido. Pois é. É porque não é você, é Deus, é a graça. E para você que caiu em algum momento da sua vida, a graça te alcança também. E talvez você caiu e nem foi culpa sua. E aqui eu não estou falando só de pecado. Eu estou falando dos rótulos. Vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Mais uma. Quando você olha para uma ferida e ela te traz dor, é porque essa ferida ainda está aberta e ela precisa receber cura, ela precisa receber bálsamo, ela precisa muitas vezes ali, ser raspada, passar por um processo, por um tratamento. E muitas vezes o lugar que a gente caiu foi um lugar onde nós fomos humilhados, onde nós fomos abandonados, rejeitados, injustiçados e traídos. E nós permanecemos ali, escondidinho em Lodebar, num lugar seco, numa terra seca. Só que a graça de Deus te alcança neste lugar. Mas você precisa aceitar se assentar à mesa. Deus tem um lugar à mesa para você. Você não precisa mais estar num lugar deserto. E o versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha aqui a autoestima de Mefibosete, lá no chão. Zero. Sem identidade. E é assim que nós chegamos para Deus, é ou não é? Sem saber quem nós somos. A gente vai para revisão de vidas e sai assim, eu queria morar no revisão de vidas. Por quê? Porque para muitos o revisão de vidas é a primeira vez. Equipe, fique atenta ao que eu vou falar, que acho que é um sinal de Deus. Para muitos, revisão de vidas é a primeira vez que faz com que essa pessoa se sente à mesa com o Pai, com o Rei. Deus tem lugar nessa mesa para você. Deus tem lugar nessa mesa para mim. E é por isso que quando nós fazemos revisão de vidas, nós queremos ficar ali, sentado, à mesa. Porque a mesa traz cura. Amém? Versículo 9. Chamou Davi a Ziba. Lembra de Ziba? O aproveitador. Olha a reviravolta que Deus faz aqui na história. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, ou seja, tudo que você estava usufruindo com a sua família, e que você sabia que não era seu, que era de Mefibosete, e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Deus, Ele pode tirar da mão do ímpio e trazer para você. Amém? Ninguém aqui quer receber, né? Eu sou aquelas assim, que eu falo assim, é meu. Eu pego. Fica atento. 10. Aí continua falando aqui para Ziba. Ziba, você vai trabalhar. Chega de desfrutar daquilo que não é seu, Ziba. 20 anos aqui desfrutando, sem me falar de Mefibosete, sem me falar
A partir de agora você vai trabalhar, e não é só você não, é os teus filhos e os teus servos. Vocês vão recolher os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão, para que coma. Porém, segunda vez, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá o pão sempre aonde? À minha mesa. Você percebe que em todo momento Deus ele fala de uma bênção natural. Vou te restituir as terras, mas você vai comer a minha mesa. Agora você vai ter Ziba trabalhando para você, mas você vai comer a mesa. E aqui para mim, eu não falei isso de manhã, porque é algo que está vindo agora no meu coração. Mostra o tempo todo que estar à mesa, ter relacionamento, ter intimidade com o Senhor. Estar no culto é você estar à mesa. Estar numa célula é você estar à mesa. Estar num discipulado é você estar à mesa. Estar num evento como o Sara Conference é você estar à mesa. Fechar a porta do seu quarto, estar ali em secreto com o Senhor é estar à mesa. Isso vale muito mais do que qualquer bem material. Mas Deus tem bens materiais para você, bens materiais. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, eu não quero nada de Deus. Só a presença dEle. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Se você não quer nada, nada terá. Ah, mas quem sou eu? Não passo de um cão morto. Quem sou eu para pedir? O que Deus vê em você quando Ele olha para você? Falei já, gente. Hã? Príncipe. Você é príncipe, você é filho, você é princesa, você é filha. Ele tem lugar à mesa para você. Então nós temos que agir como tal. Ele, cadê? Vim para o meio aqui. Trabalhará, será à mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha quantas pessoas usufruindo da bênção de Mefibosete. Meu Deus. Versículo 11. Disse Ziba ao rei, segundo tudo, né, ele fará. Comeu, pois, Mefibosete aonde, gente? À mesa de Davi. Como? Como um bastardo? Como servo? Como um aleijado? Com esse título? Não. Como um dos filhos do rei. É assim que o Senhor nos vê. Como filhos e como filhas. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Aí a história vira, né? 13, que é a última vez que ele fala. Morava Mefibosete em Jerusalém. Por quanto? Comia sempre à mesa do rei. Acaba aqui o versículo, o texto. Como que acaba? Fala, gente. Que negócio que é esse, gente? Para que lembrar disso no final da história? Oh! O que é isso? Quero falar aqui com vocês algumas lições. E eu vou explicar esse final. A história de Mefibosete foi marcada pelo medo.
aquela aliança que você fez um dia lá atrás. Ele quer te restituir. Mas mais do que isso, Ele quer você assentado à mesa com Ele. Mefibosete, ele sentou-se à mesa do rei como herdeiro. Ele ganhou lugar de intimidade, de relacionamento, lugar de filho. Ele foi aceito pelo rei, mas ele não foi curado do seu físico. Existem marcas nas nossas vidas que elas vão permanecer, mas o Senhor, Ele traz cura sobre essas feridas. E essas marquinhas, elas vão se tornar cicatrizes, que vão se tornar marcas da vitória. Você vai olhar para essa cicatriz, você vai olhar para essa parte da sua história e você vai falar: Senhor, a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua graça me basta. Não é o que eu faço, não são as minhas habilidades, mas é a sua graça sobre a minha vida. Não é o quanto eu faço por merecer, mas é a sua graça sobre a minha vida. E ainda de olhos fechados, com as mãos como quem recebe. Abra o seu coração agora. Imagine-se você sentado à mesa com Deus. Ele olhando para você com aquele olhar de amor que só Ele tem. E receba da bondade do Rei. Desfrute das riquezas do Rei. E arranque Lodebar do seu coração. Você vai sair desse culto nessa noite e não vai mais retornar para Lodebar. O seu lugar não é mais lá. A graça de Deus te alcançou, a graça